Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos aqui nesta manhã de sexta-feira para elevarmos a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão. Hoje que a igreja nos convida a nós celebrarmos a memória de São Josafá, bispo e mártir. Por isso, nesta manhã, nós iniciamos elevando a Deus o nosso louvor, dizendo: vinde, exultemos e alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E ainda nesta manhã, início desse novo dia, nós queremos levar a Deus o nosso louvor, dizendo: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes, e assim não ver senão bem em cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu digo a vocês, nesta noite, 2 estão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco sobre esta passagem da Sagrada Escritura que nós acabamos de ouvir, nós vamos ver, mediante as 2 comparações, Jesus nos convida nesse dia de hoje a estarem sempre preparados para o encontro com Deus. Assim como ele convidava os discípulos, ele convida cada um de nós.
Quem vive ocupado apenas com seus projetos pessoais, sem se preocupar com a prática da justiça e a prática da fraternidade, será surpreendido como os conterrâneos de Noé e de Ló. A chegada do Filho do Homem será improvisa como um relâmpago, e não haverá tempo para mudanças na última hora. Por isso Jesus lembra muito bem: quem praticou a justiça, esse se salvará. E quem não praticou, esse praticamente não terá mais tempo de praticar a justiça. A separação entre justos e injustos atingirá as relações mais íntimas, como a do matrimônio. Por isso Jesus deixa o exemplo muito prático na Sagrada Escritura, na passagem de hoje, que é o exemplo da cama. E também haverá uma ruptura praticamente nas relações do trabalho, as mulheres que estão moendo juntas ou os homens que estão no campo. E onde será esse julgamento? Esse julgamento vai acontecer onde cada um estiver. Cada um verá a verdade diante de si como que um espelho, que é Jesus, porque nele se manifesta todo o projeto de Deus à humanidade. E se nós assumirmos esse projeto e nós construirmos esse projeto em nosso meio, nós estamos praticando a justiça. Por isso a salvação ela vai se construindo no dia a dia e não é apenas num único momento. São Josafá, rogai por nós. E vamos também refletir sobre uma mensagem que nós temos para este dia de hoje, que nos diz o seguinte: um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, ofereceu-se para transportá-lo. E este homem era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que parecia ser letras em cada um dos remos. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhado a palavra acreditar e no outro a palavra agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida pegou o remo que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto sem ir adiante. Finalmente o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os no mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar, impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que por vezes é preciso remar contra a maré. Só podemos atingir a nossa meta se valermos dos 2 remos, o remo do agir
e o remo do acreditar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor volva se olhar para vós, dê saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.